Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta com o Arte Papo e hoje com um tema muito legal, muito interessante, com convidados muito especiais para falar sobre planos de cultura. A Unioeste, juntamente com os convidados aqui presentes, faz parte do FORCULT Nacional, que é o Fórum de Gestão Cultural das instituições de ensino superior, o FORCULT. E nós, aqui da região sul, fazemos parte do FORCULT Sul, porque o FORCULT Nacional trabalha com as 5 regiões do país, pensando cultura, políticas públicas, ideias e construção e fortalecimento da cultura dentro das universidades. Então, temos nossos convidados aqui da UEM, da UFMS. Falei certo? Vera, eu sempre me confundo. E SM. SM, SM, sempre UFSM, SM. da UFU. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Maringá e Universidade Estadual de Maringá e Universidade Federal de Santa Maria. E para nossa abertura, antes dos nossos convidados se apresentarem, a gente vai ter uma apresentação cultural da cantora Manu Cristina. Ela é professora de inglês, cursa português e inglês na Unioeste, e ela também é redatora publicitária. Manu é cantora e intérprete e gosta sempre de colocar um pouquinho de si em cada canção. E para essa noite, ela preparou 2 músicas para trazer um pouquinho de aconchego e amor para a nossa live. Então, depois dessa apresentação, os nossos convidados vão se apresentar para a gente. Até já! Se chama Mapa Mundi, do Thiago Petit. Me escreva uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos. E me pergunte o que será do nosso amor, laia, laia. Descreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever e onde quer que me esqueças. E eu te pergunto o que será do nosso amor, laia, 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 laia. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar. Linda apresentação. Eu tive a oportunidade de estudar com ela, me formei, e ela é sempre aqui no nosso papo.
Então, eu abro agora para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho aí sobre vocês, sobre a instituição de vocês. Rael, o Rael é diretor de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEM. Conta pra gente, Rael, como é seu trabalho, o que você faz aí enquanto artista. Fique bem à vontade para se apresentar. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, todo mundo me ouvindo bem? Legal. Bom, eu sou músico, né, de formação, professor formado em composição e regência, né, pela Unesp em São Paulo. Vim para Maringá 18 anos atrás, estou aqui, né, Maringá virou minha cidade natal já, né, e aqui na universidade eu trabalho tanto no curso de música, no curso, né, nosso curso aqui de graduação em música, nas várias habilitações, nós temos 11 habilitações aqui na área de música, e também trabalho no curso de artes cênicas e no curso de comunicação e multimeios. Né? Trabalho na área de composição, na área de sonoplastia, comunicação sonora, e como compositor, eu sou regente da orquestra da universidade, né? E como compositor, geralmente tem trabalhos que correlacionam, na verdade, essas interáreas, né? Então, trabalhando com danças cênicas, música, interatividade, né? E então, eu trabalho meio misturando as coisas aqui. Foi por isso que, na verdade, eu acabei caindo nesses 3 cursos também, né? Por sempre trabalhar com arte interativa e arte entre linguagens, né? Então, esse é o meu lado docente e pesquisador. E aí, como diretor de cultura, né, eu estive na gestão anterior, na verdade, em 2014, 2015, 16 e mais ou menos meio de 16 para 17 eu virei secretário de cultura do município, fui 2 anos secretário, de 2017 a 2018, e aí depois teve até uma troca de gestão da universidade, quando eu saí da Secretaria de Cultura, acabaram me convidando de volta para voltar para a Diretoria de Cultura, onde eu estou até agora, até o mandato que deve terminar em outubro do ano que vem. Então ainda tem mais um fim de mandato como diretor de cultura. Obrigada, Rael. Tem um chão aí pela frente, né? Um ano? Um pouquinho mais de um ano, Um pouquinho né? mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano. E, bem, a Vera agora vai se apresentar. A Vera é coordenadora de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa Maria. Vera, com você. Boa noite a todos e todas que estão aqui, primeiro participando desta live e também nos assistindo, né, de forma remota. É muito bom estar aqui com vocês todos. Obrigada à UniOeste pelo convite, a todos que trabalharam para que esse momento pudesse acontecer, né? Muito, muito legal. Bom, eu sou professora de piano no curso de música da Universidade Federal de Santa Maria, já há 29 anos. A UFSM é a minha casa. A gente, depois de tanto tempo, a gente se considera parte, né, daquele mundo, do mundo da universidade. E eu tenho muito orgulho de trabalhar numa universidade pública, né, e uma grande paixão pela profissão. Eu cresci e estudei piano numa cidade aqui perto, que se chama Tupanciretã. É uma cidade pequena, a 100 quilômetros de Santa Maria. Lá eu comecei o aprendizado de piano, depois vim fazer faculdade, vim para Santa Maria. E aqui cursei licenciatura em música. Aí depois fiz bacharelado em música, mais especificamente, né, o estudo do piano. Acabei saindo do Brasil e fiz mestrado. Voltei para o Brasil, sempre quis morar aqui, e acabei fazendo concurso no FSM. E tive a felicidade de passar, entrei na universidade, estou trabalhando até hoje. Depois, no meio do caminho, aí eu fiz um doutorado também fora do Brasil. E sempre trabalhei com ensino e extensão, basicamente, a minha trajetória é essa. E a questão da gestão veio muito em decorrência disso. Santa Maria é uma cidade que não tem, quer dizer, tem uma grande atividade cultural, mas não em termos de música de concerto, não tem muitos eventos, e não tinha, principalmente, também no início da minha carreira. Então, eu estava muito a cargo
dos professores do departamento de música, né? De fazer convites, trazer pessoas. Nós mesmos nos apresentávamos no Teatro da Cidade, ainda fazemos isso até a pandemia chegar, né? E eu acho que veio muito o meu envolvimento com gestão e até com produção cultural em função disso, né? De trazer alguma coisa de novo para os alunos, convidar um professor para vir fazer um masterclass, aí a gente organiza, daí tu faz toda a logística, né? E a gente vai aprendendo com tudo isso. Esse caminho da produção, que eu nem sabia que era produção, que era gestão, né? E a gente vai entrando. Então, por ser professor, eu acho, por gostar muito e por querer dar ao aluno maiores oportunidades. E a cidade também, para poder agitar a vida musical. Ah, tem um piano lá na biblioteca pública, vamos fazer uma série? Vamos. Criamos quartas musicais muitos anos atrás. Ah, não tinha quem fizesse festival de inverno, vamos fazer festival de inverno. Então, a minha trajetória foi essa, né? E eu acabei, então, neste cargo de coordenadora de Cultura e Arte, há um convite da gestão que assumi em 2018, o FSM, com o professor Flavio de pró-reitor de extensão, e a criação de uma coordenadoria. Naquele momento se chamava ainda Coordenadoria de Cultura e Eventos, em 2018, e depois passou a ser Cultura e Arte, houve uma reestruturação da pró-reitoria de extensão, e um momento muito interessante assim da universidade com esse empenho, com esse esforço todo em transformação, em trazer a cultura de forma mais viva e se falar um pouquinho mais sobre cultura na universidade, né? Então, acho que é por aí. Uma longa trajetória, né, Vera? Imagino que Alguns tem anos. muitas histórias aí, muitas experiências incríveis. Então, enfim, muito um prazer estar aqui com você. O Alexandre Molina agora vai se apresentar. Ele é diretor de cultura na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Alexandre, fica à vontade. Obrigado. Bem, uma boa noite a todas e todos. Eu quero também agradecer o convite da UniOeste para participar dessa atividade hoje. Quero agradecer meus colegas que estão aqui dividindo essa mesa comigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A minha área de atuação é dança, eu sou artista da dança e sou professor do curso de bacharelado em dança aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Depois que eu me graduei aqui na própria universidade, eu fiz uma trajetória de pós-graduação em Salvador, na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Fiz um curso de especialização, depois mestrado, doutorado e retornei para Uberlândia. Fiz o concurso e ingressei em 2013 na carreira docente. Então, a minha área de atuação e pesquisa é a área de dança, mais especificamente com o ensino de processos de criação, história da arte, especialmente da dança pós-moderna, processos críticos de dança e gestão e produção cultural. Não teve como fugir, né, a partir da minha experiência também, sobretudo na Bahia. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, mais especificamente na Fundação Cultural do Estado, que é a instância responsável no governo do Estado pelas ações e pelas políticas no campo das artes. Então, foi uma experiência muito rica, de 7 anos, trabalhando numa gestão formada por artistas. Então, isso também foi uma experiência muito enriquecedora de dividir esse processo de gestão com uma equipe de colegas do teatro, do circo, da música, das artes visuais, da literatura. Então, foi uma experiência muito rica durante esse período. E ao ingressar aqui na Universidade Federal de Uberlândia, em 2017, eu fui convidado, então, pela atual gestão para assumir a diretoria de cultura e estou, desde então, à frente da pasta, trabalhando aí na implementação e nos processos de gestão da cultura aqui na nossa universidade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão, agradeço a presença de vocês aqui, de terem aceito o convite para vir conversar, compartilhar as experiências aí que vocês têm, que são muitas e que faz muita diferença. Eu tenho certeza que as pessoas que gostam de cultura,
os artistas que estão nas nossas universidades, ouvir o que vocês têm para dizer e compartilhar de experiência é muito importante. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. Bom, vamos falar então sobre planos de cultura das suas respectivas universidades, nesse momento onde que no ForCult Sul a gente passa por essa elaboração, né, em algumas universidades aqui, da construção dos nossos planos de cultura. A UniOeste é uma dessas instituições que está nesse processo de construção. Outras universidades também, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também estão nesse processo, e esse momento de troca referente ao plano de cultura que vocês têm na universidade de vocês, vai colocar essa conexão, essa troca, e também nos dar elementos de construção e compartilhamento, né? Que eu acho que esse diálogo é muito importante. Então, Rael, conte para a gente como que foi seu processo aí na UEM, e o que vocês, né, prezaram para a construção desse plano, e, enfim, fica à vontade. Obrigado. Bom, vou tentar não ser muito chato. Bom, vamos começar com os antecedentes. A gente começou a discussão do plano de cultura na UEM em 2014, final de 2014, né? A gente teve quando eu estava junto com a gestão, com a professora Itana Jimenez, a pró-reitora, era a nossa pró-reitora na época, e ela que acompanhou todo esse processo. Começamos primeiro com algumas reuniões internas dentro da pró-reitoria, que a gente tinha um setor com instrutores de artes dentro da pró-reitoria, né, uma estrutura antiga já não temos mais, são funcionários, servidores que se aposentaram e não houve reposição do governo para essas vagas, etc. Então a estrutura toda da pró-reitoria mudou um pouco, mas essa é uma outra história. E a gente começou com algumas reuniões externas de análise, né, de qual era a nossa história, como que a cultura da universidade tinha acontecido até aquele momento, nos seus 40 e tantos anos de vida de universidade. E aí, a partir daí, a gente começou a detectar alguns problemas sensíveis que a gente tinha em relação ao nosso espaço, né, a universidade enquanto espaço de convivência, né? A gente tinha uma tensão muito grande dentro da universidade, porque já começava a aparecer uma certa visão conservadora no país, né? E Maringá tem um problema geográfico. A universidade foi construída aqui, originalmente fora da cidade, mas aí depois a cidade cresceu em volta dela. Então, há um atrito muito grande entre a vida universitária, né, principalmente a vida dos estudantes, que estão naturalmente na fase, né, de viver, sair da universidade né, e confraternizar entre si. Houve uma especulação imobiliária muito forte em volta da universidade, que começou a criar uma tensão entre o estilo de viver do estudante e as pessoas que transformaram o bairro da universidade num bairro residencial normal, né, que eu acho que foi um grande equívoco do planejamento urbano da cidade, né? E aí os alunos, né, os estudantes voltaram para dentro da universidade para extravasar essas necessidades, então a gente precisou lidar com esse aspecto inicialmente. Então, para a gente poder pensar numa construção de uma transformação cultural, a gente precisava envolver todo mundo, com todos os seus problemas, e trazer esses problemas para discussão. Então, em 2015, a gente começou conjuntos de reuniões, seminários, conversas, bate-papo, roda de conversas com toda a comunidade, para a gente discutir quem a gente era, quais eram os nossos problemas e como que a gente podia pensar, porque eles reclamavam muito para ter atividades culturais dentro da universidade, né? E aí a gente conseguiu chegar num consenso de que a gente havia um problema conceitual também, nos próprios estudantes, nos próprios servidores, nos professores, na comunidade externa, de que todo mundo confunde um pouco o que é cultura, o que é entretenimento e o que é arte. Então, havia uma demanda muito forte por entretenimento, uma necessidade de construção de uma política cultural mais ampla, né, que entendesse o que era cultura no seu sentido mais amplo, e uma produção artística dentro da universidade, porque nós temos 3 cursos, né? Nós temos o curso de música, artes cênicas, artes visuais, e o curso de comunicação e multimeios, que também é muito ativo na produção artística, né? Então, tinham esses 3 leques, botamos todo mundo para conversar
e se entender e entender conceitualmente as coisas. E trouxemos pessoas para discutir isso com a gente, né? Eu vou até compartilhar rapidinho aqui um documento, na verdade, que é até um documento nosso já que está sempre em reavaliação, que eu sempre, quando for fazer esses relatórios dentro da própria universidade, não sei se chegou para todo mundo aí ou não. Chegou? Está todo mundo vendo? Sim, eu estou vendo. Hein? Eu vou, na verdade, mais para frente lá, só para a gente... Bom, então a gente tinha esses problemas, né? Aquele problema da especulação imobiliária, a universidade, a comunidade que não compreendia o que era cultura, entretenimento e arte, né? Estávamos no momento de uma briga muito forte pelo Mais Cultura nas universidades para estender isso para as universidades estaduais, porque o Mais Cultura foi só para as federais, né? A gente foi, inclusive, numa reunião em Salvador, né? Para discutir isso, e o Ministério tinha bastante representantes do Ministério do falecido, do Ministério da Cultura, que estavam bastante sensíveis a abrir esse edital para as universidades estaduais, né? A gente avaliando quais eram as ações que, né, a gente realizava, e, né, quais eram os nossos corpos estáveis, inclusive, de promoção de cultura e arte dentro da universidade, né? Então, a gente organizou um conjunto de ações, né, que os principais foram essa reunião que eu falei com os membros da Pró-Reitoria, depois os encontros preparatórios de cultura com a comunidade inteira, interna e externa, depois os seminários de política cultural, onde a gente começou a esboçar o plano. Depois fizemos plenárias em todos os nossos campi, a UENS são 7 campos, né? E depois de tudo isso redigido, passamos por uma consulta pública para a redação final, né? Esse foi o processo metodológico aí de organização, mas o mais importante, eu acho que são esses 2 pontos que foram os encontros preparatórios e os seminários de política cultural, que a gente trouxe Albino Rubim. Inicialmente, Albino Rubim é um dos grandes conhecedores, né, de políticas culturais do país, né, da Faculdade de Comunicação de Salvador, né, foi da equipe do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, né, é um cara genial, fantástico, uma pessoa a se conhecer, gente. Então, ele veio como nosso debatedor sobre questões culturais mais conceituais, tal, etc., sobre a ideia de pensarmos cultura como, né, não esquecer que é algo que é feita pela própria comunidade. E nessas reuniões a gente teve reitor, vice-reitor, estão aí na foto, reitor, vice-reitor, pró-reitores e tal, etc. Todo mundo participou com a comunidade, né, para discutir o que era fazer um plano, né? Depois a gente teve os seminários de política cultural, que a gente resolveu envolver todos os poderes, né, relacionados à cultura, né, para também fazer essa discussão. Então a gente tinha a Fernanda, que era a presidente do nosso TCE, né, a nossa reitora, a professora Itana, na época o secretário estadual de Cultura do Paraná, o João Luiz Fiani, trouxemos o professor Kennedy Pial da UEL, que tem um papel muito forte lá na UEL de discutir cultura com comunidade. Na época, a nossa secretária municipal de cultura, a Olga Guglion, e o Pedro Azevedo, que era o técnico da Secretaria de Apoio a Planos de Cultura nos estados e municípios do Ministério da Cultura, né? Ele era o que fazia o monitoramento dos planos dos municípios e ajudava nas implantações. Então, fizemos reunião, curso e etc. nesse seminário para a gente discutir isso com a comunidade, né? Então, nesse seminário foi um trabalho quase de uma semana, né, de atividades com a comunidade inteira para discutir como montar esse plano, o que a gente tinha que fazer, o que a gente podia fazer ou não, né? E aí foram as coisas bastante interessantes, que a gente usou uma metodologia muito, muito legal, que a Laura Chaves, que era a nossa técnica em produção cultural da diretoria, já aposentada, né, trouxe do próprio Ministério, que é uma metodologia que se chama Dragon Dream, que é legal, que é uma maneira de fazer discussões sobre qualquer assunto e criar planejamentos para qualquer ação, qualquer que seja ela, sem você falar nada. Todo mundo fica em silêncio. Nosso plano de cultura foi inteiramente feito em reuniões silenciosas. As pessoas, é uma metodologia que supera a ideia de que um tem que perder para o outro ganhar, para aprovar uma proposta, fazer aquela coisa de plenária. Não, a gente trabalha coletivamente aqui tem umas fotos das reuniões aí, né? Coletivamente com
todo mundo escreve no papel ideias do que acha que tem que acontecer dentro de uma determinada, né, de um determinado eixo de discussão, e aí esses papéis são passados entre as pessoas podem mexer nessa redação sempre para incluir a sua ideia e somar com a do outro, e isso vai sendo feito sistematicamente, depois as pessoas vão misturando papeizinhos e vão juntando coisas, até um final que todo mundo cria, né, um documento final sem ninguém falar nada. Né, e uma postura de colaboração, que você nunca pode desconsiderar aquilo que o outro fez, você tem que tentar uma maneira de se associar à ideia do outro e ir transformando as coisas. Né? Então, o nosso plano de cultura foi escrito assim, pela comunidade, né, acadêmica, e interna e externa, e nessas reuniões aí, tá vendo? O pessoal escreve na parede, depois vai lá, mistura os papeizinhos, organiza e ninguém pode falar nada. É bem, bem legal, foi uma metodologia que todo mundo falou que tinha que implementar para todas as reuniões da universidade, inclusive reunião de departamento. E isso foi mais ou menos o processo que foi feito para a gente discutir as nossas propostas, né? E quais foram, né, os assuntos, né, que a gente, ou como a gente escolheu. Essa aqui são fotos das plenárias depois nos campos, uma foto de um dos campos, a gente fazendo plenária com eles também. Da mesma maneira, a gente também fez de uma forma um pouco mais reduzida essa mesma metodologia, o pessoal gostou bastante também. E aí, a gente, para sistematizar tudo isso, né, e descobrir quais os eixos que a gente ia discutir com a comunidade, a gente se baseou no Plano Nacional de Cultura mesmo, né, nos eixos principais que o Plano Nacional de Cultura tem. Primeiro, avaliando quais eram as metas que estavam relacionadas às próprias universidades que estão no Plano Nacional, né, que é a Lei 12.343 de 2010, né, e o que a gente tinha de lá, que era de nossa responsabilidade, e também seguir como, né, o Ministério gostava e havia muita discussão de seguir esse modelo, a gente trabalhar dentro dos mesmos eixos do Plano Nacional de Cultura, e vi toda uma metodologia que foi muito bem pensada para a construção do Plano Nacional, que ele era dividido em 4 grandes eixos, que são esses eixos, né, o eixo de implementação de planos de cultura, que são relacionados com as metas de marcos legais, os indicadores, como monta indicador, quais tipos de qualificação e como vai ser feito o orçamento do plano. O eixo 2 são o eixo que criam-se metas relacionadas à produção simbólica e diversidade cultural, né, aqui geralmente está arte, né, patrimônio, esse tipo de coisa. No eixo 3 são os eixos relacionados de cultura, cidadania e direitos culturais, né, e o eixo 4, cultura como desenvolvimento sustentável, né, são os 4 grandes blocos do Plano Nacional de Cultura, e a gente adotou esses 4 grandes eixos e deixou as pessoas discutirem ideias dentro desses eixos, né. Então, o nosso plano de cultura foi feito a partir disso, né, a gente tem metas e ações que foram feitas, né, a partir disso, e depois de muito tempo de discussão na universidade plenária, até passar em todas as instâncias, né, até chegar no Conselho Universitário, e com uma discussão depois com o Conselho Universitário, decidiu-se que a universidade não teria necessariamente como documento central um plano, mas eles queriam que fosse uma coisa maior ainda, porque o plano, como ele tem vigência, depois ele tem que ficar sendo refeito, eles acreditaram que a vigência, metas e ações dos planos são de responsabilidade do gestor, né, diretor de cultura e pró-reitor, por exemplo, e que a universidade deveria ter uma política maior que cobrasse, inclusive, a existência de planos. Então, a universidade aqui tem grandes eixos, né, que são as nossas políticas. Então, a gente política de direitos humanos, políticas de diversidade, a gente tem política ambiental, e aí a gente construiu, então, uma política que é uma carta maior, né, do que o próprio plano, que foi aprovada pelo Conselho Universitário no comecinho de 2018, né? Eu vou dar uma puladinha nessa parte, o que são os detalhamentos, né? E aí, então, o Conselho Universitário entendeu que tudo que a gente construiu do plano iam formar os princípios dessa política cultural, né, e as diretrizes e os objetivos, né, de forma um pouco menos temporal, mais perene, né, quais seriam as normas e os procedimentos para que isso fossem construídos, e criação de um comitê gestor,
dentro da universidade, é um comitê formado por 26 pessoas de todas as áreas do conhecimento da universidade que são responsáveis pelo acompanhamento, desenvolvimento, né, e fiscalização dos planos de cultura que aí acabam sendo geridos pela Diretoria de Cultura e pela Pró-Reitoria, mas que são de responsabilidade da comunidade inteira e externa, como a gente fez nas plenárias, né? Então, o nosso plano acabou virando uma política cultural, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, foi assim que foi o nosso processo. O que eu acho que foi mais legal e mais importante foi a gente fazer a universidade compreender que criar um plano de ação cultural, né, primeiro precisam passar, né, em que situação essa comunidade está, essa comunidade se entender enquanto seres culturais, né? Depois disso, a gente fazer a comunidade se envolver e perceber que não é uma coisa que nós vamos fazer ações a partir de um determinado órgão que vai produzir as coisas. O que a gente tem que entender é que a comunidade inteira tem que se entender como seres culturais que produzem cultura e que agem culturalmente, e a partir do momento que você tem uma política centralizada, as pessoas vão se enxergar dentro disso e vão perceber, nossa, nós estamos indo por aqui, nós estamos indo por ali. Então a gente tem uma maneira de fazer a universidade se compreender enquanto produtora de cultura, enquanto, né, ser simbólico e etc. E se envolver nisso, em vez de ser uma coisa que a gente sempre vai ter um conjunto de ações que vão ser feitas de cima para baixo, geralmente acabam sendo de responsabilidade dos cursos de artes, por exemplo, porque é essa dificuldade de compreensão de que cultura não é só arte, né? Mas que todo mundo está fazendo isso e que essas ações se encaixam dentro de um grande pensar cultural que a universidade estabeleceu como política, né? Então, a gente vai criando uma camada identitária para as próprias ações das pessoas e começa todo mundo a se envolver com isso, né? A pessoa da física, da química, da biologia, todo mundo está produzindo de alguma maneira algum conteúdo, algum produto cultural, né? Conhecimento é cultura. Então, as pessoas começam a se identificar e isso cria uma relação um pouco mais, um círculo virtuoso mais efetivo, né, na produção cultural da universidade, que a gente estava começando a fazer acontecer, né? Então, aprovamos isso no comecinho, final de 2017 para começo de 2018, e aí a gente estava começando a fazer essas ações, né? Mas aí tivemos essa grande mudança de país aí. Antes, né? Já em 2018, a gente teve muito problema, principalmente com financiamento, cortes. A gente nas universidades estaduais não é que nem vocês das federais, né? O pessoal da Unioeste sabe o que eu estou falando, né? A gente não tem orçamento próprio, nós não temos autonomia, né? E aí no estado do Paraná a coisa é bem pior, né? Porque nós temos, na verdade, agora cortes muito fortes, e a gente tem uma coisa que se chama DREM, desvinculação de receita dos estados e municípios. O governo do estado confisca 30% de tudo que a universidade recolhe, né, ou gera de recursos próprios, né? Então a gente não consegue fazer, por exemplo, nenhum tipo de parceria ou entrar em nenhum tipo de edital, porque se eu for arrecadar dinheiro de qualquer fundação ou instituto ou federal, o que acontece quando eu arrecado esse dinheiro? O governo do estado recolhe 30%, o que nos deixa numa situação de crime. Nós somos criminosos se a gente entrar num edital e receber recurso, porque o governo confisca e o dinheiro, na verdade, é um desvio de verba regulamentado pelo governo do estado na responsabilidade do servidor público que está na universidade. Então, a gente não tem nem como prestar contas, por exemplo, para o CNPq, porque ele confisca 30%, então houve um desvio de recurso e de finalidade na chegada do recurso na universidade. Então, nós estamos numa situação muito complicada, né? Eu já, inclusive, conversei com isso com os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e eles não têm nem noção que eles nos colocaram nesse imbróglio jurídico, que se a gente fizer o nosso trabalho tentando arrecadar recursos ou fazendo projetos, a gente pode tomar um processo do Tribunal de Contas e da Justiça Comum por a gente ter incorrido num crime de desvio de verbas, né? Enfim, essa é a nossa situação, né? Nós temos, nosso museu aqui, por exemplo, está com sérios problemas. Eu preciso conseguir parcerias com o IFAM para a gente fazer uma reforma. Nós temos a primeira casa que foi construída em Maringá, que é a do arquiteto Ângelo Planas. Ela fica dentro do campus, é um museu tombado pelo IFAM,
mas a gente não pode restaurar porque o IFAM não pode mandar recurso para a gente. Porque se o IFAM manda o recurso, a gente desvia o recurso que vem do IFAM para mandar para o governo do estado, né? Então, esse é bastante problemático, né? Então, esse é o lado ruim agora dessa situação, de a gente ter feito um plano que foi super legal, feito pela comunidade, de baixo para cima, né, com o envolvimento de todo mundo, entendendo o que é cultura, mas a gente está com grandes dificuldades de colocá-lo em execução, por causa disso e depois também por causa da pandemia, né? O setor de cultura é o setor mais sensível que a gente tem hoje em dia, né? São as pessoas que têm mais sofrido, né, nesse momento de pandemia. Então, é bastante complicado agora, nesse momento, realizar as ações que precisam ser realizadas. Mas eu acho que é mais ou menos esse o panorama aí, de como tudo aconteceu. E eu fico aí para a gente fazer um bate-papo e responder, né, perguntas, se tivermos aí. Obrigadão. Obrigada, Rael. Muitas questões boas, né, pela formação do plano de cultura de vocês, e outras questões problemáticas, delicadas, e que limita muito o poder de ação das universidades, né, todas as possibilidades que é possível, ou que seria possível executar, fica limitada por conta dessas questões jurídicas, políticas, e enfim. A professora Débora Amaral, ela comentou, né, sobre a criação do seu plano, do plano da UEM. Ela falou assim: muito bom, um movimento que nos ajuda a escutar. Então, é uma dinâmica muito interessante, realmente. A professora Eleonora Campos da Mota Santos: importante live, viva o Forcult Sul, viva o Forcult Nacional. A professora Eleonora é da UFPEL, ela está com a gente. É uma querida, maravilhosa. A nossa pró-reitora, Fabiana Veloso, ela comentou assim: grandes contribuições, obrigada, colegas, suas experiências nos auxiliam a refletir e planejar. E o nosso querido Enaldo Oliveira, lá da UFTPR, comentou assim: excelente explanação, professor Rael. Então, aqui o pessoal já está comentando, está presente, está fortalecendo aqui o nosso fórum, e isso é muito bom. Agora, professora Vera Viana, conte para a gente a respeito do seu plano aí, né, da Universidade Federal de Santa Maria. Fique à vontade para conversar com a gente. Ótimo, obrigada, Felícia. Vou tentar dar um panorama de como nós chegamos à aprovação dessa política cultural de extensão. A universidade tinha feito em 2015, né, em função, né, devido àquele edital do Mais Cultura, até era uma gestão anterior, era outra pró-reitoria, outros pró-reitores naquele momento, e submeteram uma proposta, um plano cultural. Então, foi feito quase que um levantamento naquela época. Eu não participei daquele grupo, mas como professora do Departamento de Música, eu me lembro de todo o movimento, tentando levantar essas informações para a construção daquele plano de cultura. A universidade não recebeu o auxílio, não foi um dos projetos selecionados, a UFSM não foi selecionada, e o plano não foi, digamos, instituído na universidade. É claro que as ações continuam, porque os projetos sempre existiram, as ações culturais nas universidades sempre existiram, né? E elas continuam acontecendo, só que dentro dessa estruturação de um plano de cultura, ou até às vezes com bastante dificuldade de financiamento, né? Em 2018, quando assumimos ali a Pró-Reitoria de Extensão, a Coordenadoria de Cultura, o próprio professor Flavinho me disse: Vera, olha, nós vamos ter que construir aí uma política cultural. E daí, começamos então a nos movimentar para isso. E dentro da própria coordenadoria, o nosso primeiro passo assim, foi estudar. O que nós vamos fazer? O que nós queremos? Por onde que a gente começa? Eu nunca tinha me envolvido com este lado, né? Com este pensamento das políticas culturais, não é o meu foco de trabalho. E disse, bom, então eu vou ter que conhecer um pouco mais para a gente poder construir, né, alguma coisa. E esse foi o primeiro passo, assim. Li muita coisa, conheci Albino Rubim, li vários das suas publicações, o Culto da Bahia, que é muito forte, aquele grupo da Bahia, né, com as políticas culturais.
acabei conhecendo outras pessoas, porque de uma leitura te leva a outra, né? E isso é fantástico, tu vai lendo, e a internet aí nos ajuda muitíssimo. Foi para os documentos da Unesco também, li muita coisa que estava ali. Fomos construindo um pensamento, tudo isso dentro da Coordenadoria de Cultura e Arte. Nós fazíamos apontamentos, discutíamos um pouco, e no meio de todo o resto do trabalho, né, continuávamos amadurecendo essa ideia de uma política cultural para a universidade. Começamos a escrever um documento pensando em conversar com outras áreas. Então, esse processo, na verdade, é diferente do processo que o Rael acaba de nos contar também, de como foi, né, na UEM. E em 2017, havia sido inaugurado aqui na universidade o Centro de Convenções. Então, nós pegamos o início do Centro de Convenções no sentido do estabelecimento de uma programação para esse espaço que é maravilhoso, gente, é um espaço muito legal. Infelizmente fechado agora, quase 1 ano e meio sem programação, né? Mas eu acho que daí houveram vários fatores que convergiram. Nós estávamos num momento bom para a cultura dentro da universidade, que nós estávamos com o Centro de Convenções abrindo, estabelecendo uma programação artística, cultural, acadêmica também, porque tem vários eventos acadêmicos, mas chamando a atenção da comunidade também. Também um movimento em torno, que nós iniciamos em torno da construção de um acervo artístico para a universidade, porque a universidade tem muitas obras de arte e essas obras estavam distribuídas, elas não estavam num único local. E nós começamos todo um movimento de conversar sobre isso, de falar para as pessoas, de mobilizar todo mundo para que nós pudéssemos recolher essas obras. E conseguimos fazer durante o ano de 2019. Já conseguimos um espaço físico também, porque daí tem que ter um espaço para que a gente possa chamar de acervo, né? Daí tem a reserva técnica, uma sala de exposições, enfim. Conseguimos esse espaço também com a universidade, que foi sensível a essa demanda. E daí chegou 2020. Então, 2020, conseguimos continuar esse projeto a conta-gotas, assim, né? Quando dava, quando, digamos, os riscos, né, da pandemia, a bandeira não era mais vermelha, já estava laranja ou alguma coisa assim aqui no Sul, nós conseguimos então fazer alguma coisa e estamos por inaugurar esse acervo artístico. Temos a Orquestra Sinfônica também da Universidade, que já é uma instituição de 50 anos, né? Nós temos várias atividades culturais dentro da universidade, então eu acho que a nossa política cultural foi pensada muito nisso, em como que a gente reúne e como que a gente fala sobre tudo isso e dialoga com a comunidade, mostra, olha, nós temos uma política de cultura e isso é importante, cultura é importante para a universidade. Partindo das artes, mas não apenas para as artes, né? Com esse entendimento de que cultura é muito maior e que as artes podem estar ao centro. Aqui na universidade nós temos os cursos de música, de artes visuais, de dança e de artes cênicas, e temos arquitetura, e temos audiovisual dentro não temos o cinema, mas temos pessoas envolvidas com o cinema que estão dentro das áreas e trabalham muito com audiovisual. Então, eu acho que foi isso que nos levou a essa construção. Chamamos, então, nossa intenção em 2020 era fazer, então, os encontros, de abrir essa minuta que nós já tínhamos rabiscado e conversar com as áreas. Não podemos fazer presencialmente, então nós mandamos o documento por e-mail, mandamos as áreas em primeiro lugar, as áreas de artes, de patrimônio cultural, nós temos um programa de pós-graduação em patrimônio cultural aqui na universidade também, então fizemos um pouco mais selecionados, enviamos o documento, recebemos sugestões, né? Então foi um diálogo virtual aí, né? Mexemos no documento, abrimos para a comunidade acadêmica inteira, também por e-mail, todos os estudantes, docentes, técnicos administrativos e os inativos também, né? Então, e começamos a receber sugestões, comentários, e aí fomos, durante 2020, boa parte de 2020, então, foi esse processo. E essa política, até que nós chegamos aí ao final do ano, já submetendo aos conselhos. A nossa política, então,
outro detalhe que eu não falei. Nós como iniciamos esse processo pensando numa política de cultura para a universidade. Com essas sugestões, o pessoal começou a questionar também, olha, é uma política de cultura que vai abarcar ensino, pesquisa e extensão, ou ela é uma política de cultura voltada à extensão? E eu digo para vocês assim que eu queria muito uma política de cultura para a universidade, assim, abrangente, porque a cultura permeia todas as áreas, né, e todos os setores. Mas, diante dessas sugestões e dos questionamentos e das conversas que tivemos, entendemos que seria melhor que ela fosse uma política cultural de extensão. Porque a Coordenadoria de Cultura e Arte está dentro da Pró-Reitoria de Extensão, aqui na UFSM. Então, seria até mais adequado para nós a questão de gerenciamento também financeiro, né, de que esses projetos que venham, ou as ações culturais que venham, sejam através da extensão. Muitas vezes, o que às vezes acontece é que é uma ação de pesquisa, mas que tem um resultado de extensão. Então, esse conceito de extensão também é um pouquinho mais largo, mas o documento que nós temos é esse, é uma política cultural de extensão. Além daqueles... E ela vem, então, amparada por uma resolução, né, que institui essa política. Além de, claro, objetivos, princípios que a política traz, nós temos 5 eixos de atuação. Um é a preservação do patrimônio cultural, proteção e promoção da pluralidade das expressões culturais, o fomento e a ampliação do acesso à cultura, à arte, a valorização e difusão das produções artísticas, e também disponibilização dos bens culturais, e a integração da produção cultural e artística institucional com o processo regional de desenvolvimento econômico. Eu acho que aqui vale dizer que Santa Maria é uma cidade no interior do estado, para quem não conhece, e nós temos uma região de abrangência muito grande aqui, e muito importante, essa relação com a região para Santa Maria é muito importante, então nós achamos também que devia ficar pontuado isso aqui na nossa política. Outros itens que a gente aborda também na política é dos bens, dos equipamentos culturais da universidade, né? Assim como centro de convenções, como o Museu Gama Dessa, que é um museu também de muitos anos, né? O planetário, enfim, todos os nossos equipamentos. E depois, que foi uma grande discussão, foi a questão do financiamento da cultura e da arte. Porque ter um documento com uma política cultural e a gente não falar desse financiamento é difícil, né? Ao mesmo tempo que colocar isso dentro de uma política também é complicado, pela aprovação desse documento depois dentro da universidade, né? Nós queríamos um percentual, nós queríamos um fundo de apoio à cultura com um percentual destinado a este fundo, um percentual dentro do orçamento da universidade. Não conseguimos colocar o percentual, mas não passou. Mas nós conseguimos deixar, então, instituído o Fundo de Apoio às Ações Culturais de Extensão da UFSM, gerido, né, pela Pró-Reitoria de Extensão, através da coordenadoria, e que daí a gente pode receber recursos, isso está escrito no documento, fontes como matriz orçamentária, órgãos de fomento, fundações e parcerias público-privadas, doações e qualquer outra doação ou possível e compatível com as manifestações do desenvolvimento da cultura. Então, nós conseguimos colocar na política esta possibilidade, né, de ter financiamento e de ter recurso da matriz orçamentária. E também fica dito, como o parágrafo 1º, que os gestores das unidades internas deverão incluir nas discussões envolvendo o planejamento orçamentário anual o fomento às ações culturais da instituição, para posterior inclusão na resolução orçamentária. Então, isso para a gente foi um avanço no sentido de dizer, olha, vamos pensar nisso, porque essa resolução orçamentária anual, né, dentro da universidade, é onde se decide, né,
o recurso da universidade. E aí a gente colocar essa... não é uma obrigatoriedade, né? Isso não conseguimos, mas que seja discutido, que seja pensado uma destinação às ações culturais. O momento não está dos melhores, né, para que isso seja feito, diante dos cortes que temos tido, né? Mas nós temos também uma gestão sensível às nossas ações, que tem entendido a importância, a comunidade tem nos apoiado também, vendo que a universidade está possibilitando o acesso a cada vez um número maior de pessoas, e que talvez não tinham acesso anteriormente. Hoje, com o Centro de Convenções, a gente vê, ele tem 1.100 lugares, então a gente vê isso lotado, muitas vezes, para apresentação da orquestra, ingresso gratuito. Né? Os estudantes que moram na Casa do Estudante, estão ali no campus, têm acesso. Né? E isso se vê, isso é visto com bons olhos. Né? Então, esse movimento em prol da cultura... eu acho que, apesar de tudo, estamos num ponto bom, né? Ainda, só para finalizar, a universidade tem, além do campus sede em Santa Maria, nós temos mais 3 campi nas cidades de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Né? Então, nós deixamos dito na política que faríamos instruções normativas para que cada um desses campos tenha uma comissão de cultura, para poder facilitar essa comunicação justamente com a Coordenadoria de Cultura e Arte ou com a Pró-Reitoria de Extensão, né, para que as ações possam ser articuladas de uma melhor forma, que cada campi tenha a sua comissão de cultura, digamos. Tá? Bom, acho que é isso, Felícia, por hora. Fico à disposição aí para questionamentos, tá bom? Tá bom, Vera, obrigada. A professora Sandra Bolshoi, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, comentou grandes contribuições. Vi também aqui um comentário da Débora Amaral, que ela disse assim: a política da UFSM está muito bem organizada, tem um compromisso institucional com o orçamento, o que é bastante importante. E tem mais aqui a Maria Alves Borges, ela pergunta, fala assim: Vera, essa política cultural é também um plano de cultura? Ou vocês ainda irão fazer um plano de cultura? Boa pergunta, Maria. Não é um plano de cultura. Este que foi feito em 2015, na verdade, acho que tinha um prazo aí de 5 anos também. Então, o próximo passo é a gente pensar agora como organizar um novo plano de cultura, né, para poder implementar ações. E a política é mais geral, né? A política das diretrizes, digamos. Agora sim, agora é o próximo passo, digamos, é essa formação de um plano. Uhum. A prof. Jane, deixa eu ver. A prof. Jane Travassos Alves, ela comentou o seguinte, referente à fala do Rael. Olá, gostaria de saber mais sobre esta metodologia do silêncio nos encontros. Muito bom, Rael. Eu vou pegar o link, eu acho que tem o link aqui da documentação disso na internet, chama Dragon Dream. É um método de realização de reuniões, mas eu vou procurar aqui, a gente já põe aqui, qualquer coisa a gente põe na tela aí. Isso, perfeito. Bom, agora, Alexandre, comente para a gente a respeito do plano de cultura aí da UFU. Gente, eu sou péssima com siglas, eu não consigo decorar. Mas conte para a gente como é que como é que foi o processo. Você já participou dessa construção, assim como o Rael e a Vera, vocês chegaram e tinha algo já posto? Como que funciona aí para vocês? Bem, muito obrigado. Antes de começar a minha fala, eu quero só destacar aqui, saudar os colegas Zenaldo, Rosemar e Leonora. É um prazer ter vocês acompanhando. E também a professora Jane, da UFSCar, da Federal de São Carlos, que tem acompanhado a programação de norte a sul relacionada ao Forcult. Muito obrigado, professora Jane. Bem, eu também vou compartilhar uma tela com vocês, com alguns materiais que eu preparei, muito mais a título de orientar a minha fala
para que eu não me perca aqui na organização das ideias. Mas eu quero falar um pouco sobre essa proposta dos planos de cultura, né, para as instituições. Mas antes de entrar especificamente no tema, eu quero falar um pouco da Universidade Federal de Uberlândia, já que estamos em regiões diferentes e o nosso país tem proporções continentais e a gente não tem a possibilidade de conhecer de perto as instituições, mas a Federal de Uberlândia, ela foi autorizada a funcionar em 69 e foi federalizada em 78, e nós temos uma atuação regionalizada, com presença em 4 municípios das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas também acolhendo estudantes e com projetos acontecendo não só em Minas Gerais, mas também nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apenas para citar alguns, então, assim, nós temos uma posição estratégica por estarmos localizados aqui na região central do Brasil e conseguimos aí abranger todo esse escopo. Essa imagem que eu compartilho com vocês é do dia da aprovação da Política de Diversidade Sexual e de Gênero pelo Conselho Universitário, em 2019, e nós estendemos aí essa bandeira da diversidade no prédio da reitoria, como um marco também da conquista desse dia tão importante. E ao longo da minha fala, eu vou trazer outras imagens de ações relacionadas aos nossos projetos, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Bem, primeiramente eu quero destacar aqui, nós compreendemos a política e o plano como instrumentos distintos. Nós temos atualmente na universidade a política implementada e estamos trabalhando na construção do nosso plano de cultura, entendendo a política como um instrumento orientador, mais amplo, como uma espécie de guarda-chuva que vai acolher aí todas as outras ações relacionadas à cultura. A nossa política foi aprovada no Conselho Universitário, portanto, ela é uma política institucional, e o histórico dela eu vou retomar logo mais adiante, e o plano de cultura compreendemos como uma ferramenta, um instrumento de gestão, cuja previsão que nós estamos aqui propondo é de 10 anos, acompanhando a lógica do Plano Nacional de Cultura, entendendo a importância de que esse documento atravesse gestões, que ele de fato se torne uma política institucional e não uma política de gestão. Então, os passos para a criação da nossa política. Essa resolução atual, que é a 13 de 2019 do Conselho Universitário, ela já é uma resolução que atualiza a nossa política, mas, na realidade, a primeira versão da política de cultura da Universidade Federal de Uberlândia é de 2010. Ela foi publicada antes, inclusive, do Plano Nacional de Cultura. Então, passados aí quase 10 anos da criação da política, nós propusemos, então, formamos uma comissão de trabalho composta por estudantes, docentes e técnicos da universidade, para fazer uma revisão dessa política. E, além de uma revisão da política, nós também estudamos o próprio Plano Nacional de Cultura, alguns documentos da Unesco, com destaque aqui para a Convenção da Proteção e da Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, além de também um estudo daquele momento atual da universidade. Então, com isso, esse documento foi formulado, uma primeira versão do documento foi disponibilizada para consulta pública da comunidade, para que outras contribuições pudessem chegar, e tivemos, finalmente, a apreciação nos conselhos superiores, primeiramente no Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, que é o conselho temático, e, finalmente, a apreciação no Conselho Universitário. E, após a aprovação, nós iniciamos aí um amplo processo de divulgação desse documento para que a comunidade conhecesse e também utilizasse esse documento como um documento para a promoção da cultura no contexto da universidade. Eu quero destacar alguns aspectos dessa nova versão do documento. Primeiramente, o processo de institucionalização das comissões de cultura dos campi UFO. A universidade possui 7 campos, então, assim como a professora Vera mencionou, essas realidades muito distintas desses campos, alguns deles localizados em outros municípios, exigia de nós também a possibilidade de um olhar mais próximo da realidade desses campos. Então, essas comissões passaram a funcionar como extensões da diretoria de cultura, com o olhar direcionado para as questões locais relacionadas à cultura. Essas comissões são formadas por estudantes, docentes e técnicos também desses campi, e essas comissões se reúnem no Fórum de Cultura da Universidade, que é uma instância que também foi criada com essa nova versão da política,
e esse fórum é uma instância colaborativa e de ampla participação da comunidade universitária e extra-universitária para tratarmos das questões relacionadas à gestão da cultura. Além das comissões e da própria equipe da Diretoria de Cultura, o fórum conta ainda com representantes do Sistema de Museus da Universidade, da Rede de Centros de Documentação, Memória e Arquivos, do Sistema de Bibliotecas e de representantes dos setores de gestão da cultura dos 4 municípios onde a universidade está instalada. Esse documento também faz uma previsão de revisão periódica e de monitoramento. Então, o próprio documento estabelece um período de revisão. A cada 8 anos, esse documento ele é revisto pela universidade, entendendo a importância de acompanhar também as dinâmicas culturais. Se de 2010 a 2019 nós observamos essa importância de alteração, acreditamos aí que essas alterações vão continuar acontecendo, porque a própria cultura é dinâmica e se movimenta, e o processo de gestão da cultura no Brasil também tem se alterado de maneira muito rápida, como a gente pode ver, e nos últimos tempos, eu diria, fazendo uma análise muito superficial e rápida, que essas modificações têm sido, inclusive, muito ruins para o nosso contexto, haja vista aí a extinção do próprio Ministério da Cultura. Esse documento também propõe a indicação de uma previsão orçamentária e de quais as fontes de recursos que podem ser utilizadas, indicando também, professora Vera, há uma sinergia muito grande entre os nossos documentos, mas há também uma previsão orçamentária e também das fontes possíveis de financiamento das ações da cultura, para além do orçamento próprio da instituição, mas também a possibilidade de resposta a editais, de convênios, de outros tipos de financiamento. E, por fim, o documento também dá uma ênfase para as ações além do fomento. Então, também ações de promoção, ações de pesquisa, memória e de documentação, apenas para citar alguns. Me desculpem, eu queria ter mudado de tela e apertei a interrupção. Muito bem, sobre os programas de fomento, eu gostaria de destacar aqui, porque a partir de 2017, nós consolidamos e institucionalizamos uma série de programas de fomento no contexto da universidade. O Programa Institucional de Apoio à Cultura, o PIAC, ele tem 2 modalidades de participação, uma exclusiva para servidores, docentes ou técnicos, e uma exclusiva para estudantes de graduação e de pós-graduação. Aqui, nós destacamos a possibilidade dos nossos estudantes serem protagonistas das suas ações. Então, não há necessidade do acompanhamento de um servidor para que essas ações aconteçam. Então, os estudantes, eles desenham as ações, eles submetem as ações ao programa, as propostas são avaliadas e, se aprovadas, eles coordenam a execução. E todo esse processo funciona também como um espaço de aprendizagem para esses estudantes nos processos de gestão de pequenas ações culturais. Então, nós temos aí, desde 2017, uma ampla participação da nossa comunidade discente na proposição e na realização de ações culturais. Temos também um programa de ocupação do nosso Centro de Memória da Cultura Negra, com ações específicas voltadas para essas práticas culturais, um programa de apoio aos museus, a nossa universidade conta com 5 museus, e um programa de apoio aos Centros de Documentação, Memória e Arquivos. E o programa mais recente é o Programa de Iniciação Artística, voltado para os estudantes dos cursos de artes da universidade, com a possibilidade de que os estudantes contemplados neste programa recebam uma bolsa durante 12 meses para o desenvolvimento de uma pesquisa artística. E essa pesquisa artística, ela pode ser tutorada por um professor ou por um técnico da universidade, ou também por um artista que não faça parte da comunidade universitária. Eu quero destacar também aqui os corpos artísticos e equipamentos culturais que nós temos na universidade. Essa imagem é do coral da universidade, o coral da UFO. Então, além do coral, nós temos a Orquestra Popular do Cerrado, o grupo de percussão da UFO, o Centro de Memória da Cultura Negra, como eu mencionei anteriormente, os 5 museus, que é o Museu de Biodiversidade do Cerrado, o Museu do Índio, o Museu de Diversão, Consciência e Arte, o Museu de Minerais e Rochas, o Museu Universitário de Arte, 2 centros de convivência, os laboratórios do Instituto de Artes, alguns deles, inclusive, funcionando como espaços cênicos também, e, ainda em processo de finalização das obras, o Teatro da UFO e a Sala de Cinema. Esses 2 equipamentos foram impactados aí no final do Reúne e não foram concluídos ainda, e estamos na busca de recursos financeiros para concluir a execução dessas 2 obras, que já estão numa fase bastante adiantada
de construção. Algumas ações continuadas propostas pela universidade, o Festival Arte na Praça, que é basicamente um festival de música, que acontece em praças públicas nas 4 cidades onde a instituição tem sede, o Cine UFO, que é um projeto de cinema a céu aberto, nós projetamos filmes nos muros dos blocos dos campi da universidade, o Encontro Questão Indígena e Educação, que é um encontro temático, o Maio Desconstruindo a Abolição e o Mês da Consciência Negra, específicos do Centro de Memória, a Mostra de Extensão e Cultura, que acontece a cada 2 anos, o Natal Coral, que é um projeto anual do Coral da Universidade, e as montagens operísticas, são algumas das ações que a estrutura da universidade proporciona. Em relação aos planos de cultura, nós tivemos uma atenção especial ao estudar documentos que davam orientações em relação à elaboração desse plano. E a pesquisadora Sofia Rocha foi central nesse processo, e ela apresenta uma série de pressupostos que orientam a elaboração desse documento. Essa publicação faz parte de um conjunto de publicações divulgada pela Secretaria de Estado da Cultura da Bahia, ainda na gestão do professor Albino Rubim. O Rael comentou sobre o professor Albino, eu tive o prazer de trabalhar com ele enquanto ele era secretário de Cultura da Bahia, e também nós continuamos aí em trocas acadêmicas, ele também já esteve aqui na nossa universidade algumas vezes, é de fato uma referência, quem ainda não conhece, quem não conhece os estudos que ele coordena, vale muito conhecer. Mas a principal questão que a professora Sofia destaca para a gente é que há uma variedade nos formatos desses documentos de plano e que é muito importante que cada instituição consiga reconhecer aquele modelo que melhor se adequa à sua realidade. Então, num primeiro momento, nós nos dedicamos a isso. Então, a elaboração do plano de cultura da universidade, ele está sob a responsabilidade do Fórum de Cultura da UF, que é essa instância de participação ampliada que nós temos. Esse documento, ele é diferente do plano de cultura apresentado ao Mais Cultura nas Universidades. O documento elaborado pela UF, na ocasião, não foi aprovado, e, além disso, é um documento que, na verdade, não tinha muita aderência a isso que se espera, de fato, de um plano de cultura. Ele tinha muito mais uma característica de um compilado de ações do que necessariamente uma projeção, pensando metas específicas e também conseguindo prospectar um avanço nesse processo da implementação das políticas. Então, atualmente, nós estamos finalizando a etapa de estudo diagnóstico do setor cultural na universidade. Nós apresentamos agora, na próxima segunda-feira, a parcial desse estudo na instância do fórum, e ele é composto de 4 ações principais. O mapeamento das ações de cultura no contexto da universidade, a partir de um levantamento feito a partir de coleta de dados com os agentes culturais da universidade. Também um estudo sobre os contextos locais desses 4 municípios, especificamente sobre os hábitos culturais e sobre as políticas municipais de cultura existentes ou não. A análise das ações dos últimos 5 anos propostas pela universidade no campo da cultura, através de uma análise do sistema de registro de ações de extensão e da cultura, e também um estudo sobre os últimos relatórios de gestão no campo da cultura. Então, esse estudo diagnóstico apresentará uma síntese do contexto atual da cultura na universidade. A partir disso, a gente entra na etapa de elaboração das estratégias, metas e ações, que nós prevemos para isso, reuniões ampliadas com a comunidade, mesas temáticas de discussões a partir dos eixos de interesse, também uma consulta pública e, finalmente, o encaminhamento aos conselhos superiores e, após a aprovação, a ampla divulgação do documento. Algumas propostas de linhas de ação que pensamos para essa estrutura do plano seria também pensar um pouco sobre os elos da rede produtiva dos setores culturais, como a formação, a produção, criação, difusão, pesquisa e memória, cooperação interinstitucional e internacionalização. Então, a ideia seria pensar esses elos da rede produtiva em todas as áreas da cultura que a universidade possa abranger ou que ela identifique como importantes no seu contexto a partir desse estudo diagnóstico. Acompanha esse slide uma imagem do Museu Universitário de Arte, o MUNA, numa das inaugurações aí de uma das suas exposições, quando ainda era possível estarmos aglomerados em algum espaço, a gente espera em breve voltar a fazer isso. Alguns pontos de partida que estruturam o pensamento para esse plano de cultura. O respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, a adoção de medidas e políticas para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais,
A afirmação do compromisso com a comunidade universitária e extra-universitária e sua responsabilidade no que tange à promoção e ao fomento à cultura e à arte, observando uma relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, e o reconhecimento, valorização, promoção, preservação e visibilidade de saberes fazeres das diferentes culturas tradicionais, bem como seus mestres, griots e sabedores fazedores. Em relação a prazos, como que nós estamos caminhando neste processo? Fizemos esse estudo preliminar dos documentos de junho a dezembro de 2020, tivemos aí um atraso de 6 meses nesse processo por conta da pandemia. Esse estudo aconteceria no primeiro semestre, mas ele teve que ser prorrogado. Estamos agora finalizando a etapa diagnóstica, em seguida entramos na elaboração das estratégias, metas e ações de julho a outubro. Faremos uma consulta pública ao longo de todo o mês de novembro, prevendo aí 30 dias para novas contribuições. Em seguida, a apreciação dos conselhos em dezembro e o processo de implementação previsto aí para janeiro de 2022 a dezembro de 2031, nessa escala de 10 anos. Bom, eu finalizo aqui compartilhando com vocês as redes sociais e os contatos da Diretoria de Cultura, o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o nosso telefone, e-mail e as nossas redes sociais, perfil no Instagram de Cult UFO, perfil no Facebook UFO de Cult e o nosso canal no YouTube, Diretoria de Cultura da UFO, onde a gente reúne uma série de vídeos das ações promovidas ou apoiadas pela universidade nos últimos tempos. Eu faço aqui um destaque. O ano de 2020 foi extremamente desafiador, 2021 continua sendo um desafio, mas nós não interrompemos as ações de cultura. Nós desenvolvemos, ao longo do ano passado, uma série de ações remotas, virtuais, na forma de cursos, de lives, de apresentações e de exibições online, com fomento também para a criação de produções culturais específicas para esse formato, e alcançamos aí uma média de 175 ações realizadas apenas no ano de 2020, e já iniciamos aí o processo para esse ano também. E eu agradeço mais uma vez a disponibilidade em contribuir com essa mesa e fico à disposição para seguirmos conversando. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Muito ricas as ações, né, da UFO. Eu estava falando UFU. Incrível, assim, todas as ideias mesmo, a construção do plano, como ele está articulado, muito interessante, muito, muito rico mesmo. Então, obrigada por compartilhar com a gente. A professora Márcia Moraes, ela comentou assim, muito importante conhecer os processos de construção dos planos de cultura das universidades. Obrigada por compartilharem conosco. Eu estou vendo aqui também um comentário da Jane, que ela diz assim para você, Alexandre: é um prazer, Molina, espaços criativos e de reflexão, precisamos estar juntos, o mar não está para peixe. E é verdade. Então, muito obrigada. Vocês querem comentar alguma coisa entre si, o que vocês acharam interessante? Eu vi ali que o plano de cultura da UFO e da Universidade Federal de Santa Maria conversam de alguma maneira. Então, o que vocês acharam dessas diferentes construções, né? Tu sabe, Felícia, eu estava ouvindo o Rael e o Alexandre e fiquei pensando que eu acho que eu tinha sofrido menos se eu tivesse conversado com vocês antes, porque todo o trabalho, né, essa experiência, essa troca de experiência, porque eu me dou conta, assim, de que... E foi uma coisa que eu percebi procurando por essas informações e lendo a respeito, encontrando os planos de várias universidades, é que as realidades são muito diferentes e por isso os planos são diferentes, né? Então, o princípio, assim, tu quer aquele modelo, como é que eu faço uma política cultural, né? Será que eu vou achar um modelo de uma política cultural? E é claro que não é assim, né? Mas eu acho que... e a gente acaba tendo alguma convergência, porque, claro, a gente está tratando do mesmo assunto e as ideias não vão ser tão distintas. Mas eu acho bastante interessante isso, essa questão de que a gente consegue pegar os conceitos, talvez, e adaptar às realidades, né, onde nós temos de cada
de cada instituição e também do lugar onde a gente está, do nosso entorno, da nossa comunidade, dos nossos problemas, né? Ali quando o Rael falou do problema do entorno da universidade, eu não teria pensado nisso estando aqui em Santa Maria, eu não conheço a realidade de vocês, né? E a nossa gurizada também vai assim para o final da avenida, que é a entrada do campus, né? Quinta-feira à noite a gente quase não consegue sair do campus, assim, porque é muita gente. Então, essa coisa do movimento jovem e como é que isso transforma tudo, e até que ponto a gente vai absorvendo e vai transformando essas ações. Eu acho que esse é um processo, né, na construção seja de uma política ou de um plano de cultura, né? Aqui em Santa Maria, a nossa política foi aprovada em fevereiro deste ano. Então, agora fizemos as normativas para a formação das comissões também, e eu acho que o próximo passo realmente é a discussão de um plano. E eu achei super interessante, eu até anotei aqui que o Alexandre falou do programa de iniciação artística para o desenvolvimento de pesquisa artística, né? Eu achei muito bacana essa ideia, quem sabe a gente pode aproveitar também, né? Mas era isso no momento. A gente... Não, eu conheço a UFO lá, tenho vários amigos lá na UFO, na música. Eu não sei se nas artes visuais o Marcel ainda está aí, o Marcel Esperante, né? Foi meu colegão de graduação. E a UFO é uma potência, né? Você vai para lá, você fica bastante bravo, né? Você fala assim, putz, eu quero ficar aqui, não vou sair mais daqui. É uma estrutura organizada que tem recurso e sabe lidar com recurso, né? A gente, por exemplo, tem o programa aqui também de bolsistas, né? Que é o que a gente chama de programa Incentivo à Arte, bolsistas para os estudantes, mas nós estamos nos últimos 6 anos, a gente tinha 160 bolsas, e elas foram caindo, pra vocês terem uma noção, no ano retrasado eu tinha 5, no ano passado 2, e esse ano não tem mais, porque não veio o recurso. Tivemos um corte de 75% do orçamento da universidade. A gente está correndo o risco de não conseguir chegar, mesmo com a universidade fechada, chegar em agosto, né? Não vai ter condições, né? E aí, durante o 2020, né, eu acabei sendo um pouco mais, parece que mais depressivo, né, para falar as coisas. Durante o ano de 2020 a gente conseguiu fazer bastante coisa mesmo à distância, né, que também está no nosso site da Diretoria de Cultura da Universidade, mas aí o fôlego do pessoal vai acabando também, o pessoal também está numa situação bastante sofrida, né, a gente teve muitas perdas aqui, né, a gente perdeu aluno, né, alunos morreram de Covid, professores, etc. A coisa em 2020 começou a pesar bastante, 2021, desculpa, né? Mas falando desse outro lado, né? Então, falar do lado mais criativo aí, né? A gente aqui, o que você falou, né, Vera, do problema do entorno, né? O que a gente percebeu discutindo é que o que os nossos estudantes e a comunidade em geral precisavam de espaço de convivência, né? Eles que precisavam da universidade para um espaço de convivência. E aí, como nós temos uma cidade, na verdade, bastante conservadora, a cidade foi expulsando o aluno do lado de fora, dos espaços dele. Nós temos aqui legislações sérias, super cruéis, eu acho, né, em relação a estudante não pode ter bar em volta da universidade, não pode ter, e os barzinhos são os lugares de convivência de estudante, gente. A gente já foi adolescente, né? Esse conservadorismo maluco, né, que está envolvendo a vida do estudante, né? E aí dentro da universidade é a mesma coisa, a gente tem um tribunal de contas e uma mídia que fica culpabilizando a universidade o tempo inteiro para os alunos simplesmente querendo conviver e viver dentro da universidade, né? Então é uma situação muito complicada e a gente foi tentando lidar com isso de formas criativas. Vamos juntar esse pessoal e fazer esse povo ressignificar os espaços da universidade, né? A gente tinha conseguido fazer bastante coisa. Teve um evento muito legal que aconteceu aqui há algum tempo atrás, quando começou a acontecer isso, que o pessoal da comunidade hip hop
e skate, grafite da universidade, tinham sido expulsos de todos os lugares públicos da universidade, botaram a polícia em cima dos caras, eles não conseguiram fazer nada, eles bateram na porta da diretoria de cultura e falei, vem para dentro, venham para cá. Peguei a universidade, todos os prédios que eram da administração central, porque tem uns prédios que são 12 departamentos, né, mas tudo que era da administração central, falei, meu, vamos grafitar tudo. E fizemos um mega festival de hip hop aqui dentro, com concurso de batalha de MC, concurso de street dance, que eles mesmos se organizaram, e ficamos quase 2 dias dentro da universidade fazendo o evento, e a gente mostrou para a cidade que era possível você ter simplesmente um espaço para que as pessoas vivam e se expressem, né? A gente tem que, às vezes, convencer as pessoas do óbvio, né? Então, grande parte dessa tensão da universidade a gente foi ressignificando e rematerializando, e que depois deu origem ao plano, né? Que a gente tem a política, né, que é do Conselho Universitário, e o plano, na verdade, ele fica num documento no nível da diretoria, né? Na diretoria de cultura, né? Para ele ser, inclusive, mais fácil de ser adaptado e avaliado nos ciclos de 5 anos, né? Porque senão a gente tem que passar para o Conselho Universitário, tudo aqui, né, passar no Conselho Universitário aqui demora às vezes 6 meses, né? E a gente precisa de certa agilidade para executar as coisas do plano, né? Enfim, mas comentando um pouco sobre tudo, mas principalmente porque eu babo na UFO, né? É um lugar fantástico. Quem puder, conheça. Eu também fico bem feliz com os compartilhamentos de vocês. Eu penso que essa sinergia que a gente percebeu tem a ver também com uma atenção a um momento, né? Eu acho que ali, entre 2010 e 2015, a gente estava num momento muito propício também para pensar essas ações. Depois a gente tem uma interrupção nesse processo e uma retomada. Eu quero destacar aqui a importância que eu percebo na atuação do Forcult nesse processo, que é essa tentativa, né, de organizar as pessoas interessadas nas ações de cultura, na gestão de cultura nas universidades, nos institutos, e colocar essas pessoas reunidas para conversar, para trocar experiência. E uma ação que a gente observa numa universidade, a gente tenta implementar aqui e vice-versa, e encontros como esse. Eu estou aqui exausto, mas muito feliz, é a 3ª atividade que eu desenvolvo hoje, e é impressionante como que esse remoto é maluco, né? Eu estava agora há menos de 2 horas na região norte, com os colegas da região norte, e agora a gente está aqui na região sul, e eu já estive na UFMG, é uma loucura esse trânsito virtual que a gente acaba fazendo, mas hoje foi um dia especial em que isso aconteceu, mas eu tenho observado dinâmicas como essas acontecendo no Brasil todo, e o encontro do Forcult está previsto aqui para daqui a pouco, no 2º semestre, e eu tenho certeza que a gente já vai observar mais avanços ainda em relação a essas ações, colocando aí todas essas pessoas para pensarem juntas sobre as questões relacionadas à cultura e à gestão da cultura nas universidades e nos institutos federais. Os desafios são enormes e gigantescos, e eu poderia passar aqui algumas horas relatando para vocês os desafios, mas eu também acho importante a gente celebrar as conquistas, as vitórias e aquilo que a gente tem conseguido colocar para frente. É muito bom ouvir, Rael, você falar sobre essa acolhida que a universidade fez ao movimento hip hop. É isso que a gente tem que fazer, esse é o papel da universidade, porque senão a gente vai assistir passivamente essas expressões culturais acabarem, simplesmente porque há um preconceito instaurado nas pessoas por conta dessas manifestações e de tantas outras que a gente observa, que são protagonizadas aí por comunidades que são minorizadas, apesar de não serem minoria, né? Então, acho que nós temos um papel muito importante enquanto universidades públicas de acolher e de fortalecer as ações e as iniciativas dessas comunidades culturais. Obrigada, Alexandre. Muito interessante essa troca. A nossa pró-reitora Fabiana Veloso comentou assim: um grande abraço, meu amigo Flavi, sempre contribuindo para a construção dos espaços extensionistas. A Débora Amaral disse: rompemos territórios. Em tempos tão difíceis, esses encontros nos fortalecem. E muito, né?
A Rosemar da Silva, muito bem colocado, Molina. A importância do Forcult para o resgate da gestão da cultura das universidades é muito importante. Então, realmente, nossa conversa aqui é muito frutífera, né? Vamos partindo agora para o nosso terceiro momento da live e para comemorar e dançar um pouquinho, curtir uma música. A Manu vai voltar para fazer mais uma canção para gente e aí a gente continua. A próxima música se chama Leãozinho, do Caetano Veloso. É uma versão um pouquinho diferente que eu fiz pra ela. Espero que vocês gostem. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele me doura a pele ao léu, gosto muito de te ver, leãozinho. Manu sempre é importante para a gente comentar aqui a respeito do conjunto de lives que o Forcult Sul está promovendo. A live de hoje, sobre planos de cultura, é a nossa primeira live desse ciclo de 4 lives que vai acontecer agora nesse segundo semestre. Então, a nossa próxima live, que engloba esse projeto, essa ação do Forcult Sul, é o Corredor Cultural, né? Uma live sobre corredor cultural, que vai acontecer no dia 29 de junho, às 18 horas. E quem está responsável por organizar esta live e transmitir esta live também é o UTFPR, é o nosso amigo Enaldo Oliveira, que está aí nos bastidores, organizando tudo, e em breve vai estar com esta programação executando aí para a gente, né? E aí temos mais 2, né? Que a terceira live tratará sobre financiamento cultural para as IEs, e a 4ª live sobre acessibilidade e inclusão. Quando a gente fala de cultura, né? Arte, cultura, e toda essa construção, a gente tem que falar também de acessibilidade
Então, a nossa quarta live é sobre isso. E agora, algo muito legal da gente descobrir aqui, e eu estou super curiosa, é para conhecer um pouco mais de vocês, né? O lado artístico dentro dessa caminhada. E pensando nisso, a gente gostaria de saber que objeto ou que símbolo representam vocês nessa fase da carreira, ou aí ao longo da carreira. A gente tem essa curiosidade, eu acho que é muito interessante também conhecer esse lado de vocês e essa afetuosidade artística. Então, Rael, conta pra gente, qual é esse objeto? Ou esse Não, é o que eu falei, eu tava falando com o pessoal, não, ontem a gente tava falando, né? Eu falei, nossa, eu não tô com muitas condições de pegar objetos meus aqui em casa, porque tá tudo empacotado, porque eu tô numa reforma enorme aqui, que estourou um monte de coisa aqui também, reforma, mas que eu ia deixar de dica para o pessoal me conhecer são, acho que duas coisas, né, para conhecer um pouco esse lado. Um é o meu site na universidade, eu não sei como é que a gente faz, será que a gente coloca o link? se você quiser compartilhar a tela. Uhum. Tá, né, que dá para conhecer um pouquinho do que eu faço, ou né, no meu site, ou os discos que estão disponíveis no Spotify também, né, no meu perfil, Rael Benjimens, né, com as minhas composições. Inclusive, eu lancei um ano passado que tem um pouco histórico aí dos últimos 20 anos, né, coisas antigas e coisas mais recentes, né. E o canal do YouTube, se procurarem o meu nome lá, Rael Gimenez, no YouTube, tem as coisas que eu ando fuçando, as coisas que eu fiz com dança, inclusive. Adoro fazer lives com dança, né? Parcerias com o pessoal da área do corpo, em geral, que aí dá para o povo me conhecer um pouquinho mais, né? Mas se procurar, eu vou colocar um linkzinho aqui, nosso... se a gente for no sites.google.com, que é a nossa universidade, né? Hoje em dia é tudo Google, né? Eles estão dominando o mundo, né? Eu vou colocar o linkzinho, não sei se se tem como compartilhar para o pessoal. Que aí lá nesse site tem link para tudo, inclusive para o Spotify. E dá para fazer, Rael, se você quiser compartilhar a sua tela, igual você fez com os slides, porque daí você pode ir mostrando. Ah, legal, pode ser. Pode ser. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Aqui. Esse é o site, que fica no site da universidade, tá? Fácil de achar lá pela universidade também. E aí tem aqui na minha produção artística, dá para todo mundo achar esses dois últimos discos aqui, que estão os dois no Spotify, tá? Esse disco aqui, inclusive, feito uma homenagem a um escritor maringaense, colega meu, que escreveu um livro muito bonito que se chama Os Passos Vermelhos de John. E é uma peça que eu fiz em homenagem a ele, saiu no Spotify o mês passado, e esse disco aqui eu sou um aficionado por gravuras em geral, e esse disco aqui inteiro, depois na versão física, que parou um pouco aí de sair por causa da pandemia, todas as gravuras são monotipias feitas pelo pessoal lá de Campinas, o pessoal da Xilomóvel, que trabalha, inclusive, com um projeto muito legal de educação a partir da xilogravura, educação social e tal, etc. E cada uma das peças foi feita uma xilo inspirada pelas peças, né? E um outro que eu gosto bastante, deixo de indicação aí, é uma peça feita em homenagem a esse outro livro. Eu gosto muito de fazer coisas para livros, que é O Instrumento do Diabo, um livro de um percussionista brasileiro, Carlos Stasi, que discute muito o problema do preconceito, né, que existe no mundo da música erudita, né? Ele é um cara que trabalha muito mais no campo da música popular, né, falando sobre o reco-reco. Ele é um reco-requista, né, que viajou pelo mundo atrás de reco-recos, né, e ele fala, né, dessa coisa do preconceito antropológico, social, simbólico que tem o reco-reco como instrumento de pobre, né, e o instrumento bonito, né,
o violino, a viola, da gamba e tal, etc., como os instrumentos da burguesia, né, do chique, do elegante, né. Então, essa peça é uma peça que eu faço em homenagem a ele, também feita só com grande parte feitas com sons dele tocando, do Carlos Stasi, tá? Deixo aí de indicação para todo mundo conhecer um pouquinho do meu trabalho. Legal, eu já tô aqui, ó, no seu Spotify, não sei se vai dar para ver. Ah, legal. Muito chique, muito pleno, gente, meu Deus. Adorei, já tô seguindo. Na verdade, eu acho que... Ah, aqui, achei, já tô te seguindo lá, vou ouvir os seus álbuns. Eba! Prazer do mundo. Vera, conte pra gente. Não, eu não tenho site, eu não estou no Spotify, eu não uso as mídias. Ai, ai, pois é, isso é uma briga com os tais das mídias sociais. Mas então, ontem, quando o Marcos, o professor Marcos, nos pediu alguma coisa, eu disse, tá, bom, quem me acompanha desde os 6 anos de idade é meu piano, né? O estudo do piano, na verdade, não o mesmo instrumento, né? Mas eu acho que isso também influencia a nossa formação e o que somos, né? Porque o estudo de música e eu acho inclusive que a disciplina, né, do estudo, a questão de concentração e vários outros fatores que a educação musical aborda aí, né, influenciam o adulto também que nos tornamos, né? E a minha vida sempre teve pontuada, sempre tem este instrumento, né? Eu falo no piano, são os meus alunos de piano, é a minha profissão. Então, até gente que confunde meu nome, em vez de Vera Viana, diz Vera Piano, né? Que é uma mistura de piano e Viana. Então, assim, eu mandei alguma coisinha hoje de tarde para o Gustavo, vamos ver se ele consegue colocar aí na tela para a gente. Um pedacinho do Grande Villa-Lobos, né? Impressões Seresteiras, um pedacinho só para vocês. Obrigada. Obrigada ao Gustavo também, que está aí colocando para a gente. Muito lindo, Vera. Obrigada por, né, ceder um pouco, né, desse teu talento, assim. Eu já cogitei tocar piano uma vez, porque uma das primeiras apresentações que eu vi, eu falei, gente, que lindo! Mas piano é um instrumento que é super difícil e quanto antes você começa, né, eu acho que qualquer instrumento é assim, melhor. E sempre que eu vou no teatro e o piano tá lá, eu vou lá, olho, fico apaixonada, assim, é muito lindo. Mas eu te conto que eu já estudei percussão. Eu também estudei percussão na faculdade, é uma das paixões também, né? Então, só que o piano é aquele que permaneceu, né? Aquele que permaneceu, os outros foram amores passageiros. Porque a gente tem que se dedicar a um instrumento, né? Senão não dá para fazer muito bem. Obrigada, Felícia. Alexandre? Bem, para a gente está sendo um desafio esse isolamento social. Nós trabalhamos com uma arte que se dá na presença, mas eu quero aproveitar para compartilhar com vocês também. É um site de um projeto chamado Paralela Plataforma de Arte, que é um projeto que eu desenvolvo aqui
na Universidade Federal de Uberlândia há 7 anos. É uma mostra de dança com ações formativas, com lançamento de livros, palestras, enfim, a gente está há 7 anos consecutivos conseguindo realizar essa ação. E aqui no site vocês podem acessar mais informações sobre edições anteriores, enfim, conhecer um pouquinho também de quem faz esse trabalho com a gente. É um projeto de extensão vinculado ao curso de dança, coordenado por mim, então esse é um projeto extensionista na área da cultura, e é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. E para a edição deste ano, depois eu vou colocar o link ali também para que vocês possam acessar, mas a edição deste ano, ela contou com uma ação ainda também muito especial, que foi a primeira mostra de dança impressa, que foi um exercício, uma ação criativa desenvolvida por vários artistas da dança, pensando o espaço da página como um local para a realização dos seus trabalhos. Então, nós temos aqui uma publicação incrível, com um formato também muito diverso, as páginas se abrem, se desdobram, e é possível que o espectador folheador possa conhecer os projetos. E aí, um dos trabalhos dessa mostra é um trabalho que eu desenvolvi, chamado Impossível é Voltar, e eu compartilhei com o Gustavo um pequeno vídeo que mostra um pouquinho do pensamento criativo do trabalho, que motivou a criação do trabalho, e eu peço ele para compartilhar com a gente agora. É isso. Obrigado. A gente que agradece, Alexandre. É incrível. Eu tô assim encantada, gente. Muito bom conversar com vocês. Assim, é uma bagagem que a gente adquire, né, com essas trocas. A Débora Amaral comentou assim: uau, que lindeza conhecer vocês para além dos gestores maravilhosos que são. E é verdade. Muito incrível. Vamos nos encaminhando para o fim dessa live de hoje, e eu deixo aberto o microfone se vocês quiserem deixar aí as redes sociais. O Molina já deixou as redes sociais da UFO, mas se quiser deixar algum outro canal, talvez uma página sua, né, o Rael, a Vera, fiquem à vontade para deixar aí. Estou salvando o link do Alexandre aqui. Eu vou salvar todos depois. Também. Seu microfone, Rael, acho que está desligado. Podíamos colocar os links depois lá, né, no comentário fixo, depois do vídeo lá que vai ficar no YouTube, né? Isso é bem legal. Uhum. Eu já compartilhei o site, que é esse projeto, e lá também é possível me encontrar, me escrever, se tiverem interesse. Compartilhei as redes sociais da Diretoria de Cultura da Universidade. Aqui na telinha vocês também acompanham o nosso @ no Instagram. Fiquem à vontade, se quiserem entrar em contato, seguir, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, tanto como artistas, como também como gestores. E agradecer mais uma vez o convite da UniOeste, agradecer a Vera, ao Rael e a Felícia por essa conversa, ao Gustavo por ter dado aí todo o suporte para a gente, e ao Marcos, que foi o grande motivador desse encontro. Muito obrigado. Felícia, obrigado por conduzir isso. Aos colegas, Vera, Alexandre, uma coisa, que site lindo, hein, Alexandre?
Lindíssimo. Deixa um abraço também para o pessoal todo da organização. Obrigado, Gustavo. Um abraço para o Enaldo também, que está aí com a gente, fazendo comentários, a todos os colegas do Forcult Sul também. Em especial, agradecer também ao Alexandre de estar vindo lá da outra região para ajudar a gente aqui na região sul, né? Muito obrigado. E deixar um abraço para todo mundo, né, e todo mundo que estava aí assistindo a gente. Obrigado pelas perguntas e pelos comentários também. É muito gostoso, né, da gente sentir, mesmo que isolados, sentirmos aí a gente em contato com todo mundo. Bom, gente, eu também só tenho a agradecer. Agradecer o convite do Marcos, que proporcionou essa noite, esse momento de encontro, a Felícia, ao Gustavo, que estiveram aqui nos apoiando, a Manu, que se apresentou e também fez parte disso, né? Agradecer aos colegas do Forcult Sul, que estão aí nos apoiando e trabalhando junto com a gente. Um abraço para o Reinaldo, para a Débora, estão sempre firmes, fortes ali no Forcult Sul, né? Muito obrigada, é importante essa união. Agradecer, então, aos colegas aqui, ao Alexandre e ao Rael. Nossa, muito bom encontrar com vocês. O Rael já tinha encontrado mais frequentemente, né, Rael? A gente tem se encontrado por aí. E o Alexandre foi um grande prazer. No ano passado assisti tua live. E acho que através do Flavio eu fiquei sabendo. E foi um prazer encontrar aqui, saber desse maravilhoso trabalho também aí em Uberlândia, e do Rael também, que eu sei que é uma grande luta aí com a UEM, né, Rael? Mais força, né? Coragem, sobreviveremos. Tá, gente? Muito obrigada, foi um prazer compartilhar aqui esse momento com vocês, tá? Abração. Vera, por favor, leve um abraço para o Flavi. A gente se conheceu nos ProEx daí da vida. Sim. Mande um abraço para ele. E, Rael, eu estive, quando eu era estudante de graduação na UEM, participando de um evento, de uma ação, faz alguns anos, enfim. Já estou com vontade de voltar. Vamos acabar essa pandemia e a gente fazer bastante coisa todo mundo junto. Ai, tomara, tomara. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez. É um prazer, né? Incrível a troca e, enfim, tudo mais. Agradeço também ao público que está aqui nos acompanhando, o pessoal do Forcult, o pessoal que segue a gente aí nas redes sociais, que sempre está presente, a equipe da ProEx aqui da Unioeste, que está no backstage também aí. Muito obrigada pela presença de todos. E a gente volta em breve. Então, para vocês também acompanharem as nossas ações, os nossos projetos, tudo que a gente tem feito aí, planejado e executado, nos siga nas redes sociais. O Instagram da Unioeste, da ProEx aqui da Unioeste, é @proex.unioeste. O nosso Facebook é Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste. E o nosso canal aqui, né, Pró-Reitoria da Extensão Unioeste. Segue aí, compartilha, todo aquele ritual, deixa o like e tal. Tá bom, gente? Muito obrigada e nos vemos.